irmãos, graças e paz. Amém. É motivo de muita alegria poder retornar a essa amada igreja. Agradeço mais uma vez ao pastor Isaac pelo convite. Nós temos uma longa estrada juntos, já nos conhecemos há alguns anos. Nos conhecemos pelos corredores do seminário e aprove a Deus e aos seus meios de graça fortalecer essa amizade. E até então nós temos seguido juntos na expectativa que o Senhor vai voltar para buscar a igreja. E é isso que, de certa forma, aquece o nosso coração e nos faz permanecer firmes em direção à eternidade. O tema que nos foi proposto para trabalhar essa tarde é a graça que transforma. Eu creio que ao longo desses dias, nesse final de semana, vocês estão falando acerca da graça de Deus e acerca dessa graça em diversas vertentes. E aí aprove a Deus trabalhar a graça que transforma. E para tanto, eu gostaria de pedir que os amados irmãos abram a Sagrada Escritura. Na primeira carta de Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. E Pedro ele vai dizer assim, a partir do versículo 13: Por isso, sigindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam, portanto, em Deus. Eu sei que a amada irmã já orou por mim, mas eu gostaria de pedir gentilmente que você me concedesse mais um momentinho de oração. Santo Deus e Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua Santa Palavra. Teu Espírito Santo possa aquecer o nosso coração, iluminando a nossa mente acerca das verdades que o Senhor quer tratar conosco hoje. E que isso possa impactar as nossas vidas de tal forma a moldar a nossa mente e o nosso coração. E que as nossas vidas elas possam ser usadas para a maior glória do Teu santo nome. Porque afinal de contas esse é o propósito de nós estarmos aqui. Exaltarmos, louvarmos, honrarmos e adorarmos aquele que de fato é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Por isso nos instrui durante esse finalzinho de tarde, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor, por meio da revelação, nos instrui aqui, nessa porção que nós acabamos de ler, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos na exposição dos versos que nós acabamos de ler, que se concentra do versículo 13 até o versículo 1 da primeira carta de Pedro, especificamente no capítulo 1, é importante nós tomarmos conhecimento dos motivos pelos quais Pedro escreveu essas verdades que estão aqui. E para tanto é importante nós voltarmos ao aspecto histórico em que Pedro estava inserido no momento em que ele redige essa porção que nós acabamos de ler. Provavelmente, Pedro ele se dirige aqui àqueles irmãos que estavam situados na região da Frígio-Gálata. Contudo, por ser uma região muito grande, essa porção geográfica ela precisou ser dividida em duas grandes áreas. Uma área mais ao norte e uma área mais ao sul. O apóstolo Paulo ele teve a responsabilidade de pregar aos irmãos que estavam situados à Galácia do Norte. E isso nós temos por informação na narrativa de Lucas, por ocasião dos textos de Atos, capítulo 13, 14 e 15. Lucas vai nos dizer ali que o apóstolo Paulo, portanto, acompanhado de Barnabé,
ele sai da região de Antioquia da Síria e ele faz o seguinte itinerário. De Antioquia da Síria, ele vai para uma região chamada de Perge, na Panfilha. Depois disso, ele sai desse local e ele vai para uma região chamada também de Antioquia, mas não era mais Antioquia da Síria, era agora Antioquia da Pisídia. E depois o apóstolo Paulo ele chega a uma grande cidade que era dividida em 3 pequenas províncias. Uma cidade chamada de Licaônia, que era dividida por Icônio, Derbe e Listra. Ali os amados irmãos já devem ter conhecimento da história do apóstolo Paulo. Ele pregando o evangelho de Cristo, causa a fúria no ouvido daqueles que se consideravam judaizantes. E em razão disso, o apóstolo Paulo ele foi apedrejado, de tal forma que ele precisou ser dado como morto, ser arrastado para fora da cidade de Listra e esperar acordar daquele desmaio e retornar a pregar o evangelho nos locais em que ele havia sido perseguido. Mas ficava faltando uma grande região também ser visitada por um dos homens incumbidos de pregar o evangelho, e essa região nós chamamos de Galácia ao sul. E foi dada ao apóstolo Pedro exatamente a responsabilidade de pregar naqueles locais que o apóstolo Paulo não havia passado. E essa informação nós temos no versículo 1 e no versículo 2 do capítulo que nós acabamos de ler. Vejam só o que é que nós temos aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aí ele segue no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Antes de nós chegarmos nos versículos que eu li com vocês agora pela tarde no início, eu gostaria só de traçar algumas considerações acerca dessas saudações trazidas pelo apóstolo Pedro em relação a esses irmãos que estavam situados naquele local em que Paulo ele não havia passado para pregar o evangelho. O primeiro ponto que eu gostaria de informar para os amados irmãos é que aqueles que estavam situados nessa região que o apóstolo Pedro ele direciona, a primeira carta que ele escreve, já eram irmãos que haviam sido alcançados pela graça de Deus. É por isso que Pedro ele vai dizer categoricamente que esse grupo pelo qual ele se dirige, ele se direciona, são irmãos que podem ser chamados de eleitos. E meus amados irmãos, essa é uma característica exclusiva daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Só é considerado eleito se porventura você foi alcançado por essa graça que te tirou do pecado e te levou e te transportou agora para a salvação, para o reino do Filho do amor de Deus. É por isso que nós nos conhecemos e nos chamamos como irmãos eleitos. Aleluia. O segundo ponto que Pedro ele traz aqui, quando ele vai saudar os irmãos que estão situados nessa região, é que Pedro chama esses irmãos de dispersos e forasteiros. Para além das informações geográficas, Pedro ele quer trabalhar aqui um aspecto espiritual. Pedro ele não queria tão somente informar ao leitor onde estava situado esses irmãos pelos quais ele agora escreve. Mas o que Pedro ele queria trazer aqui de fato era um selo acerca de quem se tratavam esses irmãos. É por isso que Pedro ele chama esses irmãos de eleitos, mas não somente de eleitos, chama esses irmãos de dispenseiros e chama esses irmãos de forasteiros. Se nós pudéssemos trabalhar com sinônimos, o sinônimo daquele que está disperso, ou o sinônimo daquele que é considerado forasteiro, nós podemos utilizar o termo peregrino sem problema algum. Para além de consagrar as informações geográficas de onde esses irmãos eles estavam morando, nas entrelinhas, o que Pedro ele quer fazer inicialmente é informar que esses irmãos que são eleitos por terem sido alcançados pela graça de Deus, são considerados agora peregrinos no mundo onde estão vivendo. E essa é exatamente a característica que me pertence, que te pertence. Uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos considerados peregrinos, nós somos considerados dispersos, nós vivemos entre pessoas que não fazem parte do nosso arraial, nós comungamos com pessoas que não fazem parte da nossa história, da nossa vida. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que nós estamos
estamos peregrinando em direção à eternidade, e é por isso que nós encontramos nos nossos irmãos, os nossos pares, os nossos amigos, o motivo pelo qual nós olhamos para a eternidade e conseguimos caminhar em direção a ela, porque nós sabemos que é aqui, no meio do povo de Deus, em que nós encontramos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que, portanto, são considerados peregrinos, como eu e você, de tal forma que nós conseguimos compreender que, para além do mundo terreno, para além do mundo físico, nós estamos caminhando em direção à eternidade, e essa é a nossa característica, essa é a nossa qualidade. Nós estamos dispersos, nós somos peregrinos, mas nós temos um lar, nós temos uma casa, e enquanto eleitos nós caminhamos em direção a esse lugar. Aleluia. Pedro, ele fala exatamente disso nesses 2 primeiros versículos. Ele fala da minha história e da sua história, de que nós somos salvos pela graça, é por isso que nós somos eleitos, e que em virtude disso nós somos considerados peregrinos, e nós estamos vivendo de maneira dispersa, até aquele que é o autor e consumador da nossa fé volte para buscar a igreja e nos leve de volta para casa. E por que isso é possível? Pedro, ele traz essa informação no versículo 2. Isso é possível porque nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Por que é possível nós recebemos a característica da eleição? Por que é possível nós sermos considerados peregrinos? Por que é possível nós estarmos dispersos? Porque o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplica essa obra em nossas vidas. De tal forma, meus amados irmãos, que antes de falar acerca da graça que transforma, nós precisamos compreender uma verdade que é inegociável em nossas vidas, de que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um dom de Deus e não obra nossa. De tal forma que você não contribuiu em absolutamente nada para garantir a sua salvação. Você foi salvo única e exclusivamente por causa da obra do sangue de Cristo Jesus naquela cruz. Foi o sangue vertido no madeiro que te salvou. Foi o sangue vertido no madeiro que te conquistou. Foi o sangue vertido no madeiro que te redimiu. Foi o sangue vertido no madeiro que te remiu. É o sangue vertido no madeiro que te santifica. É o sangue vertido no madeiro que te restaura. É o sangue vertido no madeiro que te transforma. E é o sangue vertido no madeiro que te faz caminhar em direção à eternidade. E você não contribuiu em absolutamente nada. Isso é obra única e exclusivamente do nosso Senhor. De tal forma, meu amado irmão, que se porventura a responsabilidade da salvação nos tivesse sido entregue, isso seria suficiente para nós nos afastarmos cada vez mais do nosso Senhor. Pedro, portanto, inicia o seu documento trazendo exatamente essas informações, de que você só é eleito, de que você só é peregrino, de que você só tem um lar na eternidade, por causa de uma graça que te alcançou. E essa graça não precisou de qualquer cooperação. É obra única e exclusiva do nosso Senhor. Foi o sangue vertido na cruz. É por isso que quando nós falamos dessa graça, o nosso maior objetivo é apontar para aquilo que aconteceu no Gólgota. O nosso maior objetivo é apontar para aquilo que aconteceu no madeiro. As pessoas, ao escutarem acerca da graça de Deus, precisam ser transportadas para o exato momento em que o nosso Senhor foi crucificado, e enxergarem o sangue vertido na cruz, e enxergarem a lança que perfurou o nosso Senhor, e enxergarem a coroa de espinhos, e saber que isso é obra única e exclusiva do nosso Deus. O apóstolo Paulo, quando compreende essas verdades, escrevendo aos Romanos, ele não tem outra maneira de concluir acerca daquilo que ele recebeu por revelação, senão trabalhando naquele cântico que ele conclui o capítulo 11, dizendo exatamente essas palavras: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus caminhos, ou quão inescrutáveis são os seus passos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe deu primeiro para que porventura lhe viesse a ser restituído? Porque por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois agora pelos séculos dos séculos. Amém.
Do versículo 3 até o versículo 12, Pedro ele gasta tempo no capítulo 1, nos informando em como nós estamos seguros nessa graça que nos salvou, de como nós não seremos arrebatados dessa graça sob hipótese alguma, de como aquele que nos alcançou na cruz é fiel o suficiente para fazer permanecer a sua promessa, de tal forma de que uma vez que nós compreendemos a salvação, nós precisamos ter em mente que essa salvação nunca mais vai se apartar da nossa existência. A figura que Pedro ele traz aqui é a figura de um pai que caminha com um filho mais novo, em um caminho que provavelmente lhe traz muitos perigos, e a despeito da insegurança do filho, o pai não solta a mão desse menino sob hipótese alguma. E a garantia que esse menino tem é que depois de passar por esse vale, ele vai conseguir chegar em paz e segurança do outro lado. E a nossa vida é exatamente assim. Pedro nos informa nesses versículos, até chegar ao versículo 13, que nós vivemos em um mundo extremamente hostil, atroz, hediondo, horrendo, e que a despeito de tudo aquilo que porventura nós viemos passar, o nosso Senhor é poderoso o suficiente para nos garantir a salvação que outrora Ele nos deu na cruz, e que a despeito da situação que nos acometa, existe uma garantia, uma promessa, um selo, de que aquele que nos alcançou não vai, sob hipótese alguma, abandonar o seu povo, abandonar aquele que foi alcançado por essa graça imerecida. Essa é a garantia que nós temos. Pedro, portanto, depois de trazer essa introdução, nos 12 primeiros versículos, ele chega à porção que nós acabamos de ler. Uma vez que nós fomos alcançados por essa graça, e nós compreendemos que isso acontece dentro de um ambiente espiritual, como é que essa graça nos instrui a viver agora as nossas vidas? Como é que essa graça nos instrui agora a se comportar? Como é que essa graça de fato transforma a nossa existência para que nós nos distanciemos do mundo e nos pareçamos cada vez mais com o nosso Deus? E Pedro ele vai fazer isso através de algumas exortações, e essas exortações começam aqui no versículo 13. Veja o que é que ele está dizendo aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 3 aplicações eu gostaria de destacar aqui no versículo 13. A primeira delas, Pedro ele nos dá uma ordem. Por isso, cinja o seu entendimento. No tempo em que Pedro ele está escrevendo isso aqui, era costume dos homens utilizarem aquelas roupas que cobriam até os pés e que nós chamamos de túnicas, que pareciam longos vestidos. Só que alguns desses homens, eles precisavam também servir no campo de batalha enquanto soldados. E eles precisavam de mobilidade para poder se portar no campo de batalha diante do contexto de guerra. E o que é que esses homens faziam? Quando eles iam para o campo de batalha, eles pegavam aquele pano em excesso da túnica em que eles estavam usando, eles levantavam o pano e prendiam um cinto de couro em que eles estavam usando, para que eles pudessem ter mobilidade para puxar a espada, para correr de maneira mais veloz, para poder dar um salto mais alto. E a esse ato de puxar o pano e prender o cinto era conhecido à época como cinge. O primeiro conselho que Pedro ele nos dá aqui acerca de uma graça que transforma e acerca de uma vida de santidade é que no mundo em que nós estamos vivendo, nós precisamos cingir o nosso entendimento. Em outras palavras, no mundo em que nós estamos vivendo, nós não podemos permitir que absolutamente nada atrapalhe a nossa guerra com o pecado, a nossa guerra com o mundo e aquilo que nós estamos conquistando em direção à eternidade. Nós estamos vivendo em um contexto de guerra de fato. Enquanto cristãos nós somos odiados, enquanto cristãos nós somos encarnecidos, enquanto cristãos nós somos envergonhados, e o nosso propósito é travar essa batalha da melhor maneira possível, para que nós consigamos puxar a espada de maneira mais veloz, para que nós consigamos fugir do pecado de maneira mais veloz, e nós não podemos permitir que absolutamente nada atrapalhe a nossa luta nesse mundo em que nós estamos vivendo. O John Piper, ele costuma dizer que nessa vida em que nós estamos vivendo, é como se nós estivéssemos de um lado da montanha, aqui na frente da montanha, a guerra estivesse acontecendo, e o nosso objetivo fosse descer a montanha, passar pela guerra e chegar até o outro lado, onde nos aguarda o castelo.
Nós só conseguimos fazer isso se porventura nós cingirmos o nosso entendimento e percebermos as situações que são montadas para tentar nos desviar do verdadeiro objetivo das nossas vidas. Em outras palavras, uma vez que essa flecha foi lançada, nós precisamos olhar em direção à eternidade e nós precisamos seguir com toda disposição, com a força do nosso coração, em direção àquele dia em que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E para isso nós precisamos cingir o nosso entendimento. Amém. Segundo o conselho do apóstolo Paulo, nós precisamos permanecer sóbrios. E a sobriedade aqui não tem relação com somente com o uso de bebida alcoólica, mas com tudo aquilo que pode apagar dos nossos olhos aquilo que verdadeiramente importa. Se porventura existe algo que faz com que os nossos olhos desviem da direção da eternidade, é porque nós não estamos agindo com sobriedade. O grande problema das nossas vidas hoje é que parece que nós estamos vivendo as nossas vidas como se a eternidade fosse aqui na terra, e nós estamos acostumados a sacrificar no altar daquilo que é primário, aquilo que é secundário, e nós estamos invertendo a ordem das nossas vidas. Nós somos ávidos para conquistar o mundo, o melhor curso, a melhor formação, a melhor casa, e nada disso está errado, mas se torna errado quando, para conquistar todas essas coisas, nós abrimos mão daquilo que é essencial, a salvação que o nosso Senhor nos deu, e isso parece que deixou de nos chamar a atenção, de tal forma que nós estamos vivendo as nossas vidas como se valesse mais a pena viver a vida aqui do que aguardar a eternidade do nosso Senhor. Um dos textos que mais me chamou a atenção na Sagrada Escritura está escrito lá no texto de Esdras, e traz o relato dos irmãos voltando do cativeiro babilônico em direção à terra prometida. E eles cantavam, vai dizer o salmista, a seguinte canção: Senhor, que a minha língua fique presa no céu da boca, e que a minha mão fique ressequida, perca o movimento, se novamente eu me esquecer de ti, minha amada Jerusalém. Eles voltaram do cativeiro babilônico cantando essa canção. Quando chegaram na terra prometida, em Jerusalém, Deus determinou a construção do templo. Sabe o que é que esses irmãos que voltaram cantando da Babilônia, dizendo que a minha língua fique presa no céu da boca, e que eu perco o movimento da minha mão, se novamente eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, estavam fazendo? Quando era para separar os materiais para a construção do templo, eles pegavam os melhores materiais e usavam para construir as suas casas, e pegavam os piores materiais e utilizavam para construir o templo do Senhor. Aqueles mesmos que voltaram cantando dizendo que eu perca a fala e o movimento da mão, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, estavam nem aí para a construção da casa do Senhor. E quantas vezes nós estamos vivendo as nossas vidas assim, como se não valesse a pena viver a vida para o nosso Deus, e fosse mais importante a fama, o prestígio, o sucesso, a vida bem-sucedida, do que ganhar aquilo que mais importa para a nossa vida, que é a nossa salvação, e no final das contas, nós não escutarmos o vinde benditos do meu Pai. Do que é que vale ganhar o mundo inteiro, se no final das contas você perder o bem mais precioso que você já teve, que é a vida em Cristo Jesus? Nós não podemos substituir aquilo que é primário em nossas vidas por aquilo que é secundário. O que é primário na sua existência? A salvação que Deus te deu. Todo o resto deve girar em torno disso. Todo o resto deve girar em torno disso. Nós não podemos permitir que absolutamente nada ofusque dos nossos olhos aquilo que verdadeiramente importa nas nossas vidas. Terceira exortação de Pedro aqui no versículo 13. Com que propósito nós precisamos cingir o nosso entendimento e ser sóbrios? Olha o que é que ele vai dizer na porção final. Para esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação, portanto, de Jesus Cristo. Qual é o objetivo de cingir o nosso entendimento? E qual é o objetivo de ser sóbrio? Um só: esperar o retorno do Rei. Qual é o objetivo de viver sob uma graça que transforma? Qual é viver
Qual é o objetivo de viver uma vida santa? Qual é o objetivo de viver uma vida digna? Qual é o objetivo de viver uma vida honrosa? Qual é o objetivo de viver uma vida que glorifica a Deus? É aguardar o retorno daquele que prometeu que voltaria para buscar a igreja. O nosso objetivo na vida de santidade, numa vida de honra, numa vida digna, é aguardar o retorno do nosso Rei. E Ele prometeu que vai voltar para buscar, e nós precisamos permanecer preparados para isso. Nós precisamos viver as nossas vidas como se todos os dias o Senhor fosse voltar para buscar a sua igreja. É por isso que nós precisamos cingir o nosso entendimento. E é por isso que nós precisamos permanecer sóbrios. O tempo que nós já perdemos não volta mais. O tempo que nós já perdemos não volta mais. Ou nós fazemos a diferença nas nossas vidas agora, ou o tempo que nós perdemos não voltará mais. O tempo que nós já perdemos no Senhor não volta mais. Se você não tem feito a sua vida valer a pena, você precisa parar, recalcular, traçar uma nova rota e começar a seguir de novo, porque o tempo que você já perdeu não volta mais. Pedro, ele, portanto, segue agora com mais algumas exortações, agora no capítulo 14. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente no tempo da vossa ignorância. Pedro está citando diretamente aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quarto conselho aqui de Pedro, no versículo 14. Uma vez que você compreende a graça que te salvou, o seu comportamento é totalmente diferente daquilo que se apresenta no mundo lá fora. É por isso que ele utiliza aqui a expressão amoldeie. Em outras palavras, não tome a forma daquilo que o mundo pratica lá fora. Meus amados irmãos, é de partir o coração a quantidade de igrejas hoje que a gente não sabe se são igrejas ou se é apenas um sim. A quantidade de irmãos que a gente não sabe se foram salvos efetivamente pela graça de Deus ou se não estão dispostos a viver essa vida. Essa vida requer de nós renúncia. Essa vida requer de nós abdicação. Essa vida requer de nós deixar para trás tudo aquilo que antes nos apetecia, tudo aquilo que antes nos satisfazia, e nós encontramos agora plena satisfação em nosso Deus. Nós não podemos nos comportar da mesma maneira como as pessoas lá fora se comportam. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, e as nossas vidas agora precisam ser vividas dessa maneira. Deus mudou o espetáculo da nossa existência, Ele se fez espetáculo das nossas vidas, e as nossas vidas precisam ser vividas para a glória do nosso Deus. Nós não podemos, sob hipótese alguma, tomar a forma daquilo que o mundo se apresenta lá fora. Nós precisamos ser o remanescente, nós precisamos ser a luz do mundo, nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos permanecer firmes a despeito de todas as coisas. Essa semana eu estava lendo sobre a vida de uma mulher chamada Perpétua, e ela foi morta pelo Império Romano ali no século XVIII. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a coragem dessa mulher, a despeito de tudo aquilo que ela tinha para perder. A história vai nos dizer que essa mulher primeiro foi presa, uma mulher abastada, rica, mas que era apaixonada por Jesus. E tinha em sua família um porto seguro, um lar perfeito. E o imperador romano determinou que essa mulher não poderia mais pregar o evangelho, porque senão ela iria perder absolutamente tudo que ela tinha. E se ela não sacrificasse as honrarias aos ídolos ou aos deuses romanos, o imperador romano iria dizimar toda a sua família. E ela permaneceu firme no Senhor, de tal forma que ela foi presa, e o primeiro a ser levado diante do imperador foi o seu pai, o amado pai dela. E o imperador romano olha para Perpétua e determina que ela abra mão da crença em Cristo Jesus
sacrifique as honrarias aos deuses pagãos. E essa mulher não fez isso. O pai dela foi espancado na frente dela. Depois disso, o pai dela voltou com um filho recém-nascido dela, que acabara de dar à luz. E com esse bebê no colo, o imperador romano determinou que ela abrisse mão da crença em Cristo Jesus. Depois voltou com seu esposo e determinou-se a mesma coisa. E ela permaneceu firme. E o imperador romano determinou que se matasse toda a sua família. Uma morte extremamente cruel. Eles deveriam ser enterrados vivos. A cova foi cavada, eles foram colocados lá dentro, e aos poucos o imperador mandou que os soldados romanos fossem jogando terra sobre a família dessa mulher e sobre essa mulher. E enquanto todos estavam chorando, ela em uma só voz orava e dizia: meus filhos, minha família, meu marido, não se preocupem, que quando vocês fecharem os olhos e abrirem novamente, vocês estarão diante daquele que é o Senhor da vida de vocês. E como nós precisamos da coragem dessa mulher para abrir mão daquilo que o mundo tem para nos ofertar e seguir as nossas vidas em Cristo Jesus. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de fé e nós precisamos entender essa graça que nos transforma dia após dia. Nós não podemos, sob hipótese alguma, negociar o maior presente, que nós já recebemos em nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer isso sob hipótese alguma. E aí Pedro ele continua no versículo 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Porque nós precisamos permanecer em nossa vida de santidade. Porque aquele que determinou que nós devemos ser santos é de todo santo. A santidade não é uma novidade. A santidade não é invenção do ano de 2026. A santidade não é invenção do século XXI. A santidade não é invenção do tempo presente. A santidade não é invenção recente. A santidade é uma ordem que sempre se fez presente na vida de todo crente. E ela é uma ordem dada nada mais, nada menos pelo próprio Deus. Deus ordena a santidade, porque nós servimos a um Deus que é santo. Nós não servimos tão somente a um Deus que é santo, nós servimos a um Deus que é triplamente santo. É por isso que os anjos, ao olharem para Ele, cantavam de maneira ininterrupta: Santo, 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 Santo. É por isso que Ele requer de nós santidade, porque a graça que te salvou é pura, a graça que te salvou é sem pecado, a graça que te salvou é sem mancha, a graça que te salvou é sem ruga, a graça que te salvou é santa. É por isso que Ele requer de nós santidade. É como se nesse momento o próprio Deus tivesse tomado a pena de Pedro e tivesse escrito essas verdades que estão aqui: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Viver uma vida de santidade é apontar para aquele que de fato é de todo santo. Se você pudesse fazer um exercício, e se porventura você pudesse arrancar um pedacinho de Deus, naquele pedacinho, talvez microscópico, conteria toda a santidade de Deus. Nós servimos a um Deus que é de todo santo. É por isso que Ele pede de você santidade. Essa é a maneira que nós temos para honrá-lo. Mas por que a vida de santidade é tão importante? Primeiro anúncio nós temos aqui, porque nós servimos a um Deus que é o quê? Santo. Mas Pedro ele continua, vejam só: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vejam só o que Pedro nos diz aqui. A vida de santidade importa, porque nós servimos a um Deus que é santo. E não só isso. Veja o que ele coloca no versículo 17.
Se pelo fato de você chamar esse Senhor de Pai, você imagina que Ele não vai te julgar pela tua vida de pecado, você está redondamente enganado. Se pelo fato de você chamar Deus de Pai, Ele não vai te castigar pelos pecados que você comete, você está redondamente enganado. Deus, Ele não é bobo. Deus, Ele não é besta. É por isso que, se nós chamamos esse Deus de Pai, nós precisamos nos comportar de maneira digna daquele que nos alcançou e daquele que nos salvou. Porque o compromisso inicial do nosso Deus é com a sua santidade e é com a sua vida santa. E o Senhor não coloca panos quentes no pecado de absolutamente ninguém. O compromisso do nosso Deus antes é com a sua santidade. E em nome disso, Ele vai punir e castigar todos quantos não andarem em santidade. Sejam filhos, não sejam filhos. Qual é a diferença? É que se você não for filho, Deus não está nem aí. Mas se você for filho, pode ter certeza que o Senhor vai arrochar o ferro. E Ele vai arrochar o ferro. E Ele vai te trazer de volta. Não sei como, mas Ele vai te trazer de volta. Bom é retornar ao Senhor enquanto nós não estamos sangrando ainda. Porque se não for assim, as nossas palavras serão as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Senhor, dura coisa é recalcitrar contra os teus aguilhões. Em outras palavras, Senhor, como machuca, dá murro em ponta de faca. Tentar bater de frente com o Senhor e não vencer. Como dói, como machuca, como a gente sofre, como nos faz sangrar, como nos faz perecer. Mas o bom é quando isso acontece, porque o Senhor está nos trazendo de volta para casa. Aí eu refleti dos conselhos do apóstolo Pedro, e essas são, para mim, as informações mais belíssimas desse capítulo que nós acabamos de ler. Veja o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por que é importante viver a vida de santidade? Pedro ele começa lá no versículo 16. Porque aquele que pede de nós santidade é um Deus santo. Mas como é possível conquistar isso? Ou como foi possível nos conceder uma vida de santidade? Nós temos essas informações dos versículos 18 e no versículo 19. Porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados. Como é que nós fomos resgatados? Nós temos essa informação no versículo 19. Mediante o sangue do Cordeiro, vertido na cruz, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Por que é importante viver uma vida de santidade? Porque a vida de santidade aponta para a cruz. Onde é que as nossas histórias mudaram? Na cruz. Onde é que as nossas histórias tiveram um ponto de início? Na cruz. Onde é que as nossas vidas começaram a fazer sentido? Na cruz. Aleluias. Por que o seu coração bate? Porque tem fôlego no seu pulmão? Porque o sangue corre em suas veias? Porque você consegue enxergar uma vida bela a despeito de todas as coisas? Porque a sua vida começou a fazer sentido na cruz de Cristo. O ouro vai perecer, a prata vai passar, mas o sangue de Cristo vertido naquela cruz permanecerá para todo sempre. É por isso que a vida de santidade vale a pena, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz, em um sacrifício
que eu e você não poderíamos pagar, e esse sacrifício ainda hoje é impagável. É por isso que a vida de santidade aponta para a cruz. Você quer evidenciar a Cristo? Seja santo, porque sendo santo, você vai estar honrando, glorificando e exaltando o sangue daquele Cordeiro que padeceu por você na cruz. A maior verdade das nossas vidas é que o domingo sempre chega, e quando o domingo chega, nós lembramos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, da sua graça nas nossas vidas, do seu amor sobre nós, do sangue vertido na cruz, de que nós não poderíamos fazer absolutamente nada, que o Senhor fez tudo. Como general, Ele desbravou o caminho, Ele conduziu o barco, Ele segurou no leme, Ele está nos levando para a terra prometida, para um lugar seguro, onde não haverá mais choro, nem ranger de dente, nem sofrimento, nem doença. Tudo isso por causa do sangue vertido na cruz. É por isso que a vida de santidade vale a pena, por causa do sangue de Cristo vertido na cruz. Dos textos que mais me chamam a atenção na Sagrada Escritura é o texto de Maria, quando derrama um perfume sobre Jesus, em momentos antes do Senhor ser crucificado, em dias antes do Senhor ser crucificado. E uma das coisas que mais me chamam a atenção é que Maria, ela já sabia o que iria acontecer com o Senhor Jesus. E aquela era uma maneira de expressar todo o amor e gratidão por aquilo que o Senhor havia de fazer por ela e por todos quantos fossem alcançados. A maneira como nós temos de honrar o nosso Senhor em uma expressão de amor é viver uma vida de santidade. Foi o sangue de Cristo que nos alcançou. Foi o sangue de Cristo que nos salvou. Foi o sangue de Cristo que nos deu sentido. Foi o sangue de Cristo que nos deu razão. É o sangue de Cristo que nos sustenta. É por isso que nós precisamos ser santos. E aí Pedro ele continua no versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Esse é um dos versículos mais belos para mim da Sagrada Escritura. Não sei se você deu com atenção o que é que Pedro ele coloca aqui no versículo 20. Mas vejam só o relato que ele traz. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu não sei precisar quanto tempo se passou entre o plano do Pai e o instante em que o Senhor criou absolutamente todas as coisas. Eu não sei precisar 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1 milhão de anos. Quem é que pode dar mais aí? A gente não sabe precisar. Mas olha a informação que Pedro ele coloca aqui no versículo 20. É de que esse amor, ele se manifestou, ou ele foi pensado antes da fundação do mundo, mas se manifestou no momento em que todo olho poderia ver o quanto Deus nos ama. Olha o que aqui Pedro ele coloca aqui no versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nós não sabemos precisar quanto tempo se passou, mas a informação que Pedro coloca é que esse amor se evidenciou no exato momento em que eu e você poderíamos olhar para a cruz e dizer as seguintes palavras: verdadeiramente o Senhor nos ama. Verdadeiramente o Senhor se importa comigo. Verdadeiramente o Senhor se importa com a minha vida. É por isso que a vida de santidade importa para o nosso Deus, porque Ele manifestou esse amor no exato momento em que todo olho poderia ver o quanto Ele nos ama. E o que a vida de santidade vai nos garantir no final de todas as coisas? Aquilo que está no versículo 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança, portanto, estejam em Deus. Pedro ele faz um jogo de palavras aqui. Ele associa fé e perseverança e associa glória e esperança. A vida de santidade, a graça que transforma, nos dá fé para perseverar e nos dá esperança de um dia glorioso. É por isso que vale a pena viver a vida de santidade. Porque na vida de santidade, nós vamos perseverar até o fim, na esperança de que o Senhor, que é glorioso, vai buscar e fazer da sua igreja também uma igreja gloriosa.
fé e perseverança, glória e esperança. É o que espera daqueles que vivem em uma vida de santidade. Essas são as verdades que Pedro lhe coloca aqui. A graça não nos transformou para permanecer inertes, parados, sem ação, inanimados. A graça nos transforma para viver uma vida digna daquele que nos alcançou e daquele que nos chamou. Para a honra e glória do santo nome de Deus. Viver uma vida de fé, viver uma vida de perseverança, viver uma vida de esperança, viver uma vida de amor, viver uma vida digna, vivendo uma vida que vale a pena ser vivida para a honra e glória do nosso Senhor. O Espírito Santo, portanto, possa aplicar essa verdade em nossos corações, nos fazendo compreender que a vida de santidade importa em muito para o nosso Senhor. Amém, meus amados irmãos. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar em sério. Santo Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos capacita a viver uma vida de santidade e de modo digno do Teu Evangelho. Que nós possamos compreender a necessidade de ser santos e de permanecer vivendo em uma vida santa, na certeza que o Senhor voltará para buscar a igreja e em um só povo nos conduzirá em direção à eternidade, para vivermos a vida de santidade agora, diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nós só ouvimos falar, mas que haverá o dia em que os nossos olhos verão que de fato o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.